Então, não estava dando certo, como eu falei. E se você pensou em crise, você adivinhou. Certo? O que aconteceu? Tá, gente, aquela sociedade, a população estava crescendo. E com todas aquelas desigualdades sociais, situação de exploração de certos grupos sociais bastante ruins. E tá. Então, assim, pensa numa sociedade com população crescendo. E assim, e se a população tá crescendo, assim, isso é uma desvantagem. Tem mais gente pra aristocracia ter que controlar. Tá? Aí o que acontece? A aristocracia tem um controle da política. Tem controle de cada vez mais gente. As pessoas não têm representação. As cidades estão pouco desenvolvidas. Aí o que acontece? Aí as pessoas vão ficando mais pobres, endividadas com isso. Pensa, tá? Cada vez mais gente. Cada vez mais gente pra competir comigo pelas migalhas que sobram, certo? Então, o que acontece? Vai ter bastante gente na miséria por causa disso. E o que a pessoa vai fazer? Vai fazer exatamente o que eu fiz lá na minha ceninha de teatro no vídeo passado. Pedir pro aristocrata ajuda. E o aristocrata solidário vai dar. Mas se não devolver, você fica a minha propriedade. Pelo menos era assim que funcionava em Atenas. Então, assim, aí começaram grandes tensões sociais. Porque, assim, você tá vendo que o negócio não tá rolando, sabe? Tá ruim, tá piorando. E uma hora vai dar problema. Tá? É o seguinte. Então, putz, como que a gente vai resolver isso daí, velho? Nossa, mas gente, aí... Ai, meu Deus, vamos arrumar uma solução. Ah, já sei. A gente não tem aqui nossos portos naturais. A gente não tá numa região propícia para navegação, no Mar Egeu. Que, assim, tem vários lugares a serem explorados. Não tem recurso aqui pra todo mundo. Tudo bem, vamos pegar outro lugar, meu Deus do céu. Não precisa ter revolução contra a gente. Revolução, no caso, eu usei só pra vocês entenderem. Que assim, revolução, enfim, esquece nessa época, tá? Tá? Então, seguinte. Aí o que acontece? Então, eles saíram pra procurar lugares novos pra explorar. Mas não explorar, tipo, Portugal fez com o Brasil, sabe? Eles foram lá mais, tipo, pra ampliar o comércio, pegar mais... mas não num sentido de dominação. Eles não chegam lá... Então, aqui agora é Atenas 2. A gente manda, porra. Não era assim que funcionava. Os caras chegavam lá e eles espalhavam, tipo, a cultura deles, sabe? Eles não iam lá... Aí algumas pessoas se mudavam pra lá pra administrar as coisas. E com isso a cultura grega se espalhou. A língua grega se espalhou. Sabe? Aí a Hélade foi aumentando. A civilização grega, que antes estava mais restrita ali numa região. Porque assim, tinha tido lá a primeira diáspora grega, que levou gente lá pra Ásia Menor, pras ilhas do Mar Egeu. E, então assim, a Hélade já estava ali mais concentrada nessa região. Mas aí, com a colonização, a Hélade aumentou ainda mais. Em direção ao Mar Negro. Onde é que fica o Mar Negro? Mar Negro fica ao norte da Ásia Menor. A Ásia Menor fica onde fica a Turquia hoje. Então, assim, a Turquia é um lugar bem característico no mapa. Eu acho que você olha, você já sabe onde é a Turquia, mesmo sem estar escrito Turquia ali. Então, assim, ao norte da Turquia tem um mar aparentemente fechado, que é o Mar Negro. Tá? Então... E também o sul da Península Itálica, que é onde hoje fica a Itália, que vai ser importante quando eu for falar de Roma, que eu adoro Roma, adoro a história de Roma, muito mais legal que Grécia. Queria estar falando só de Roma, mas gosto de Grécia também, enfim. E a Sicília, e essa última região aí, o sul da Península Itálica e a Sicília, eram naquela época conhecida como Magna Grécia, tá? E essa ampliação
da Hélade foi gerada pela colonização, que foi encontrada como uma solução para a crise do período arcaico. Isso aconteceu no século VIII a.C., eu acho que eu esqueci de mencionar. Enfim. E esse movimento tem um nome também. É claro, porque o que importa é decorar os nomes. É isso que é importante. Entender o contexto não importa, tá? Se você decorar os nomes, você vai bem em qualquer prova na sua vida. É assim que você entende. Tenha certeza disso, tá? Tá. E o nome dessa movimento de migração gerado pela colonização é o quê? Segunda diáspora grega. Ah, não é difícil de saber. Teve a primeira lá, que chegou o povo amigável Dórios e todo mundo fugiu. E agora as pessoas estão expandindo a Hélade porque para tentar segurar as coisas ali como estavam. E é o seguinte. E como é que Esparta enfrentou a crise? Especificamente Esparta. Esparta, eu não sei se você lembra, mas é aquela cidade fundada pelos Dórios, que é mais violenta, essas coisas, militarismo, que tem lá os ilotas que são propriedade do Estado, aí também tem os periecos que não estão muito bem também, tá? É dessa polis que eu tô falando, tá? Enfim, o que acontece? Esparta teve uma grande expansão militar e... calma, pera, eu li uma anotação aqui, acho que não tem muito a ver. Mas tudo bem. Tá. As reformas conservadoras. Tá. Então, vocês lembram que eu fiz um comentário lá sobre o governo oligárquico? Então, eu acho que eu não devia ter feito ali, porque não tinha a ver, mas... Então, agora que acontece aquela mudança em Esparta da aristocracia para a oligarquia. Oligo, poucos. Arquia, poder. Poder nas mãos de poucos. Tá? Então, o que acontece? A economia... as reformas conservadoras. Olha, na economia, a gente teve uma reforma que consistiu principalmente numa grande desvalorização, dos pobres, sabe? Pra melhorar mais ainda a vida deles. E claramente vemos o nome, né? Reformas conservadoras, então coisa de bom já presumimos que não é. Enfim. Então, economia. Os pobres se ferraram mais. Militarismo aumentou mais. E se tornou o principal aspecto da vida do espartano. Tá? E na política, mais poderes para os éforos. Que eu vou falar um pouquinho melhor disso quando for falar especificamente da estrutura política oligárquica, tá? Então, foi assim que Esparta lidou com a crise, com essas reformas conservadoras e também com a colonização, tá? É isso que eu tenho para falar sobre como Esparta enfrentou a crise. Sobre Atenas eu vou fazer um vídeo próprio, porque tem bastante coisa e tem que falar também de alguns governantes específicos de Atenas, tá? Então, tchau.